Vamos falar sobre esse tema, vamos iniciar aí conversando sobre família, saia da rotina. Está aí a primeira mensagem de hoje, vai ser sobre sair da rotina na família de Abraão. Como essa família saiu da rotina. Essa semana eu estava lendo sobre rotina. Na verdade, há alguns dias eu venho pensando sobre rotina. E eu vi uma frase de um adolescente que me chamou muita atenção. Essa frase dizia o seguinte: para quebrar a rotina, basta querer que os seus dias não sejam sempre iguais. Óbvio assim, fácil assim e quem sabe complicado assim. Mas por que falar de rotina? Bom, inevitavelmente todos nós temos uma rotina. A sua família, a minha família tem uma rotina. Isso às vezes é bom, é importante, mas em alguns momentos, às vezes ter uma rotina não é tão bom assim. Porque a rotina tem dois aspectos. Um é o seu aspecto positivo. É importante ter uma rotina, principalmente quando nós temos objetivos claros de vida. Gostar de rotina não é de todo ruim. É importante a gente ter uma rotina de trabalho, uma rotina nos estudos, uma rotina no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Assim, nesse sentido, rotina é uma atividade regular que precisa da nossa atenção e que tem o propósito de desenvolver alguma área da nossa vida, de nos fazer crescer. Assim, esse é o lado positivo de se ter uma rotina. Ir à escola todos os dias, ir ao trabalho, não se atrasar, ler a Bíblia sempre, orar sempre, isso é muito importante. No entanto, a rotina tem um outro aspecto, um aspecto negativo. Eu diria o aspecto maçante da rotina. Rotina como nada acontecer de novo no seu dia a dia, ou no dia a dia da sua família. Uma rotina que se fecha. Rotina como aquela tendência que às vezes a gente tem de sempre fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Rotina como um fazer mecânico que não tem muito impacto no nosso coração e que pode tornar os nossos dias assim, mecânicos. E o pior é quando a nossa espiritualidade é afetada por uma rotina mecânica e a nossa espiritualidade se torna mecânica. E nesse caso, o convite é para que você e eu possamos sair da rotina. Amém? Saia da rotina. É claro, preste atenção, eu sei que mudança não é fácil. Eu sei que, independentemente do nível da mudança, mudar é sempre complicado. Tem pessoas que sentem muito desconforto quando pensam em mudar. Mesmo que essa mudança seja em coisas pequenas, como, por exemplo, mudar de padaria, mudar de marca de sabão e pó, né? Mudar de cabeleireiro, meu Deus do céu. Eu sei que, às vezes, para mudar, a gente fica um pouco desconfortável. Mas eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, que em pequenas mudanças em algumas áreas da nossa vida podem trazer coisas muito positivas na nossa família. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, o que é que a Bíblia tem a ver com isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a gente pode aprender com aquilo que a Bíblia apresenta? E eu gostaria de ler com você o texto dessa noite. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, ou se quiser, acompanhe na nossa projeção o texto que fala sobre parte do chamado de Deus para a família de Abraão. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 15, e nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão em uma visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa.
Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu quero que você leia comigo o versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, é importante para a gente pensar aqui um pouco sobre quem é Abraão. Você sabe que inicialmente o nome de Abraão era Abrão. Ele se chamava simplesmente Abrão. Deus mudou o nome de Abraão, não só por uma questão semântica, mas para dar a Abraão uma nova identidade. O nome Abrão significa pai elevado, ou grande pai. Interessante que Abraão significa um pai elevado de uma grande multidão. A ideia de pai na vida de Abraão estava presente desde o primeiro momento. E é mais interessante ainda notar que Abraão tinha esse nome, tinha a palavra pai na sua identidade, mas ele não era pai. Certamente isso fala muito sobre o caráter de Abraão. Certamente isso fala a respeito de como as pessoas olhavam para Abraão e como ele se relacionava com elas. Mas aí eu fico imaginando como deveria ser o conflito no coração de Abraão ser chamado de pai todos os dias, mas não ter filhos. E mesmo quando Deus muda a sua identidade, esse ser pai se amplifica. Agora não é mais pai elevado, é pai de uma multidão. Mas esse homem, além de já ser idoso, ele não tem filhos. Outra coisa interessante, Abraão era de uma região chamada Ur dos Caldeus. Essa região era conhecida como a região dos adoradores da lua. A sua família fazia parte desse culto, muito provavelmente. E a agenda de Abraão certamente não era uma agenda complicada. É possível que o seu projeto de vida fosse cuidar dos seus rebanhos e olhar para a lua durante toda a sua vida. Já que a sua esposa, Sara, não podia ter filhos, então a paternidade estava fora dos planos de Abraão. Abraão vai tocando a vida com um planejamento muito limitado a respeito dela, cuidando cada dia do sustento da sua casa, sem muitas perspectivas de mudança. Só que a gente percebe que os planos de Deus eram totalmente diferentes. No coração de Deus, Abraão seria pai de uma grande nação. E não só isso, essa nação levaria o nome de Deus adiante. Essa nação seria responsável pelo testemunho da revelação de Deus. A descendência de Abraão agora seria conhecida como povo de Deus, o único Deus verdadeiro. A vida de Abraão seria um marco na história. O Messias, que iria mudar a história do mundo para todos sempre, viria da descendência de Abraão. Você consegue perceber a diferença dos planos de Abraão e os planos de Deus para a vida dele? Isso nos mostra que por mais que os nossos planos sejam legais, por mais que os nossos planos sejam grandes, eles não se comparam ao que Deus deseja para a nossa vida. E Deus nos chama, assim como chamou Abraão, para uma vida na sua presença. E Abraão descobriu o que nós precisamos descobrir, que na presença de Deus tudo é possível. Descubra você também quais são os planos de Deus para a sua vida.
Descubra quais são os planos de Deus para a vida da sua família, irmãos. É na presença de Deus que o impossível acontece. Talvez você olhe para os seus pais e diga assim: não tem jeito. Talvez você olhe para o seu casamento e diga assim: eu não sei mais o que fazer. Talvez você olhe para os seus filhos e diga: não tem jeito, eu não sei o que fazer para os meus filhos mudarem. Talvez você olhe para o estágio em que a sua vida se encontre e fique desanimado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. Nunca é tarde para que eu e você experimentemos o que Deus é capaz de fazer na nossa história, na história da nossa família. Coisas maravilhosas e impossíveis podem acontecer. O toque do Senhor pode mudar tudo à nossa volta, gente. Busque esse toque do Senhor na sua família. Deus ama você, mas Deus também ama a sua família. Não importa a configuração que a sua família tenha, não importa os problemas que a sua família está enfrentando, tudo pode acontecer. Basta que você se aproxime de Deus e deixe Ele mudar a sua rotina, em nome de Jesus. Deixe Deus mudar a sua rotina. O primeiro insight que nós temos aqui na vida de Abraão sobre quebrar a rotina é que Abraão saiu da sua zona de conforto. Esse é o primeiro insight dentro da história bíblica de vida de Abraão. No chamado de Deus para Abraão, a primeira coisa que Deus faz é tirar Abraão da zona de conforto. Está aí, Gênesis 12, verso 1. Você consegue ler comigo? Vamos ler? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus diz a Abraão: sai e vai. Percebe o chamado de Deus como é? Deus diz para Abraão: saia do meio de seus parentes, saia da sua terra, do meio das pessoas que você conhece, do meio do lugar que você conhece, vá para um lugar que eu estou mostrando a você. Você já pensou no desconforto que Abraão sentiu quando ouviu isso? Sendo uma pessoa como nós, que valoriza os laços familiares, que dá valor à sua gente, dá valor à sua terra. Não era fácil ouvir o que Abraão ouviu. Sai daí. Abraão, sai desse lugar que você está confortável, onde a estrutura da sua vida é confortável, e vai para um lugar que eu vou mostrar para você, que você não conhece ainda. Irmãos, o desafio aqui é claro: nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto para experimentar coisas extraordinárias que Deus quer fazer e que Deus tem para a nossa vida. Eu não estou dizendo que você deve ser irresponsável, mas se você buscar a Deus em todas as coisas, coisas novas vão acontecer no desenvolvimento da sua espiritualidade. Mas se você não buscar isso, se você não desejar sair da sua zona de conforto, se você não almeja mudar os estágios da sua vida, nada vai acontecer. Abraão teve que sair do lugar confortável, da região que ele conhecia, do meio dos seus parentes, e levar a sua família a um lugar que ele simplesmente desconhecia. Abraão foi levado por Deus para o desafio da mudança. Você percebe isso? Mudar talvez seja complicado, gente, porque na mudança é mais fácil a gente cometer erros, concorda? Talvez a nossa resistência por mudar é porque a gente tem medo de errar. Mas quando a gente sai da nossa zona de conforto, conduzidos por Deus, nenhuma experiência boa ou ruim é desperdiçada. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Sair da zona de conforto é muitas vezes aprender errando. Porque Abraão não iniciou a sua vida como um modelo de fé. A Bíblia nos mostra que Abraão, mesmo obedecendo ao chamado de Deus, ele cometeu erros.
No entanto, esses erros serviram de aprendizado para Abraão. E com o passar do tempo, ele desenvolveu um relacionamento profundo e maduro com Deus. Mas a primeira coisa que Abraão faz é sair da sua zona de conforto e se lançar totalmente ao projeto de Deus para a vida da sua família. Uma pessoa que teme a Deus não está livre de cometer erros. A vida de Abraão mostra isso. Mas certamente, a presença de Deus vai transformar os nossos erros em lições que eu e você precisamos aprender. Amém? Sair da zona de conforto é um risco, mas aos poucos nós vamos notando Deus agindo, Deus nos conduzindo em tudo aquilo que vai acontecendo conosco. Deus não está distante disso. E eu quero enfatizar essa questão para nós. A gente não precisa ter medo de mudar, mas a gente tem que ter receio de não viver os planos de Deus na nossa vida. Então a gente tem que mudar, gente. Sair da zona de conforto, entrar no espaço de uma confiança total em Deus. Quebre a rotina. Quebre a rotina da frieza no seu casamento. Mude você. Não espere o seu cônjuge mudar. Mude você, mude a rotina. Mude a forma como você se relaciona com seus filhos. Se você já não toca mais o coração dos seus filhos, mude. Nada de diferente acontece se a gente não muda. Mude a sua rotina e se abra para a poderosa ação de Deus em sua vida. Se você fizer isso em oração, você não vai estar sozinho. Peça sabedoria a Deus e mude em nome de Jesus. Segundo insight que a gente percebe na vida de Abraão sobre quebrar a rotina. Você está comigo? Abraão percebeu a alegria das promessas do Senhor nas coisas simples da vida. Está aí no verso 5. Vamos ler juntos. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Veja o que aconteceu aí. As estrelas agora são um testemunho maravilhoso das promessas de Deus. Mas note uma coisa. Abraão vivia como nômade. O céu estrelado, por mais bonito que fosse, era uma visão muito comum para Abraão. Afinal, ele já estava com 75 anos de idade. Mas preste atenção numa coisa mais importante ainda. A ação de Deus dá um novo significado àquilo que é comum. Aquilo que é comum se transforma no toque gracioso do Senhor. Olhar para as estrelas agora não era para Abraão contemplar uma paisagem, levantar simplesmente a cabeça, mas olhar para as estrelas era lembrar do Senhor, lembrar da presença do Senhor e tudo que Deus havia prometido fazer. Bastava olhar para cima e ver a promessa de Deus e ver que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem promessas de Deus que se escondem na nossa rotina. Você sabia disso? Promessas que podem estar diante de você. E você, quando olha, só consegue ver uma coisa comum. Talvez o seu casamento, que um dia foi vibrante, alegre, esteja passando por uma rotina comum. Ou o seu trabalho, que um dia foi motivo de muita alegria, que fez você ter coisas boas, hoje não esteja mais sendo visto como um presente de Deus para você, mas como uma coisa comum.
Queridos, o desafio é olhar para essas áreas da vida e perceber um novo significado que só Deus pode dar. Há promessas de Deus a serem cumpridas na sua vida. Saia da sua zona de conforto, olhe para as promessas de Deus e veja coisas maravilhosas acontecerem com você. Saia da sua bolha, da bolha do seu problema. Veja o que Deus pode fazer. Nos versos 2 e 3 que nós lemos aqui, Abraão começa a reclamar. Ele diz assim para Deus: Senhor, o Senhor não me deu filhos. O tempo está passando e eu não vejo as coisas acontecerem. Senhor, quem vai ser o meu herdeiro é um escravo nascido no meio do meu povo. Mas Deus tira Abraão dessa bolha dos seus problemas, e o texto que nós estamos vendo aí na tela diz assim, que o Senhor levou Abraão para fora da sua tenda, tirou Abraão do lugar que limitava a sua visão. Queridos, saia do lugar que limita a sua visão e olhe para as promessas de Deus. Seu casamento é um lugar de você experimentar promessas de Deus. Seus filhos são um cumprimento da promessa de Deus. Seu trabalho também. A sua igreja é um lugar de experimentar o cumprimento das promessas de Deus. Então não olhe para essas coisas como algo comum, mas olhe para essas coisas como um lugar, um espaço e uma oportunidade de ver grandes coisas através da ação do Senhor. Todas as noites as estrelas apareciam no céu para Abraão e era uma lembrança daquilo que Deus tinha falado. Não se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessas de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Olhe para as estruturas da sua vida e perceba as promessas de Deus acontecendo exatamente ali. Faça isso. Primeiro, saia da sua zona de conforto. E segundo, não olhe para o que é comum na sua vida, mas olhe para as estruturas da sua vida e veja que são bênçãos de Deus. Terceiro insight, já para a gente terminar. Você está comigo? Terceiro insight. Abraão creu no Senhor. Vamos ler juntos o verso 6? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Já estava na hora de Abraão crer. Abraão para de reclamar e começa a acreditar. Abraão reclamava porque saiu da sua zona de conforto. Abraão reclamava porque perdeu o controle. Agora Deus estava no controle e parece que Abraão queria ver as coisas do jeito dele, não do jeito de Deus. Mas Abraão para de reclamar. No versículo 6, esse versículo que nós lemos, e Abraão começa a crer. Quero dizer uma coisa simples para você. Uma coisa que para mim foi simples escrever, mas que eu me deparei com isso também na minha vida. Pare de reclamar e creia. Eu estava escrevendo essa mensagem e eu cheguei nesse ponto, isso tocou no meu coração. Deus falando comigo e falando com você. Pare de reclamar e creia. Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé, creia. Se lhe falta fé, peça a Deus, porque Ele certamente vai atender essa oração. Se você tem pedido um monte de coisas para Deus, e às vezes você fica resmungando que nada está acontecendo na sua vida, quem sabe não é a hora de você parar de pedir essas coisas e dizer ao Senhor: Senhor, me dá fé. Porque eu quero crer naquilo que o Senhor diz que é, eu quero crer naquilo que o Senhor é na minha vida, eu quero crer naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa é uma oração que Deus tem prazer em responder para você. Peça fé a Ele. Se está demorando alguma coisa chegar na sua vida, na sua perspectiva, então diga a Deus: Senhor, eu quero crer, eu quero fé.
Ao invés de ficar reclamando, murmurando, insistindo em determinada necessidade que você acha que tem, você diz: Senhor, eu quero fé para viver essa vida, perceber que o que eu acho que é comum, não é comum, e perceber o que tu tens para mim, porque o que Deus tem para mim e para a sua família é muito melhor do que qualquer plano que a gente possa ter. Muito melhor. Tenha fé, meu irmão. Peça fé, creia. E eu tenho certeza que a sua rotina vai mudar. Agora, crer em Deus significa obedecer a Deus. Certa vez eu ouvi uma frase. Quando era jovem, como se eu não fosse jovem, né, Jesus? Quando era muito mais jovem. E essa frase, de alguma forma, ficou na minha cabeça. Na época eu não entendia muito bem. Essa frase dizia o seguinte: sabedoria não é só aprender com os próprios erros, mas aprender com os erros dos outros. Queridos, em se tratando de obediência, e a gente, quando olha para a vida de Abraão, a gente vê que Abraão desobedeceu a Deus. Abraão tentou apressar as coisas, dar um jeito para que a promessa de Deus se cumprisse logo. Sara lhe fez uma proposta. Eles já estavam com quase 90 anos. A promessa de Deus não se cumpria. Aí Sara disse assim: olha, tem aqui a minha serva, a minha escrava. Isso era comum naquele tempo. Isso não era uma coisa estranha para aquela cultura. Você, meu marido, deite-se com ela e tenha um filho com ela. E assim a promessa do Senhor vai se cumprir. E Abraão fez exatamente isso. E nasceu Ismael. Ismael se tornou o precursor dos povos árabes, que são até hoje os grandes inimigos do povo judeu, e os grandes inimigos do povo judeu são os povos árabes. A desobediência de Abraão trouxe consequências até o dia de hoje, porque Abraão simplesmente quis remendar uma palavra de Deus. Obedecer seletivamente, acrescentar algo à promessa do Senhor. Então é possível aprender com o erro de Abraão. Nós não podemos remendar as palavras que o Senhor tem na nossa vida. Nós não podemos substituir Deus no nosso coração por absolutamente nada. Muitas vezes a desobediência não é somente a desobediência em si, mas é a nossa tentativa de tomar de novo o controle da nossa vida. Entende isso, irmãos? A gente até conhece a palavra, a gente até conhece a promessa, mas a gente não quer largar as rédeas. A gente quer estar no controle. Deus está dizendo: não, o controle é meu. Porque Deus sabe muito, infinitamente mais que nós. Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem na sua vida, na minha vida. Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem no seu coração, na sua família. Isso não significa que eu vou ficar sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam, mas significa que eu vou fazer as coisas todos os dias, sabendo que Deus está cuidando de mim, e que no tempo certo, no tempo dele, aquilo vai acontecer, e quando acontecer, tudo vai ser diferente. Abraão foi um modelo de desobediência, e ele nos ensina com a sua desobediência. Mas Abraão nos ensina também através da sua obediência. Na verdade, é a obediência de Abraão que revela de fato o tipo de homem que Abraão se tornou por caminhar tão próximo de Deus. Porque enfim a promessa se cumpriu. Sabe quantos anos Abraão tinha quando a promessa se cumpriu? Sabe? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos, 25 anos depois de Gênesis 12, Isaac nasceu.
25 anos depois. O nome Isaac significa riso. Cadê Isaac? Isaac fugiu, só para eu não mexer com ele, né? Então, toda vez que Isaac tiver com cara feia, diga a ele: Isaac, seu nome significa sorriso. Veja se ele sorri. Tá certo? O nome Isaac significa sorriso, gargalhada. Eu não tenho dúvida que aquele menino, aquela criança era a alegria na vida de Abraão. E ele se alegrou com o cumprimento da promessa de Deus, mesmo que ela tenha demorado 25 anos. Mas certo dia, Deus apareceu para Abraão. E eu fico imaginando a expectativa de Abraão nessa aparição. Nossa, o Senhor vai falar comigo de novo. O Senhor vai mostrar para mim o que Ele fez. Ele me deu um filho. Ele me deu Isaque. Mas de repente a palavra de Deus para Abraão é: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho em meu nome. E você consegue imaginar Abraão ouvindo isso? Abraão ouvindo de Deus: eu quero agora que você sacrifique seu filho para mim. Essa é mais uma coisa que não era estranha na época de Abraão. Haviam povos ao redor de Abraão que cometiam esse crime. O Deus da Bíblia nunca aceitou sacrifício humano. Essa é o único momento em que Deus fala sobre sacrifício humano para si. E ele diz assim para Abraão: Abraão, eu quero Isaque. E Abraão então olha para aquela situação e ele obedece. Ele obedece. Ele levanta cedo, pega seu filho, vai para uma montanha chamada Monte Moriá, para sacrificar ali o seu filho. Você sabe o que aconteceu. No momento exato em que Abraão iria sacrificar Isaque, o anjo do Senhor apareceu e disse: não faça isso. Irmãos, eu li esse texto e eu confesso que eu estava lendo esse texto como se fosse a primeira vez. Porque se você lê esse momento na vida de Abraão, a expressão que está lá nessa cena é que quando Abraão iria sacrificar Isaque, o anjo do Senhor falou: não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus. Esse o anjo do Senhor não é qualquer anjo. Esse o anjo do Senhor no Antigo Testamento não aparece muitas vezes. Mas todas as vezes que esse o anjo do Senhor aparece, ele é adorado. Nenhum outro anjo na Bíblia aceita adoração. Mas toda vez que o anjo do Senhor aparece, ele é adorado. E o que é que isso significa? Que Jesus estava diante de Abraão, dizendo para ele: não, Abraão, não sacrifique o seu filho. Porque um dia, um pai não iria impedir que o seu filho fosse sacrificado. Porque um dia, um pai não iria impedir que o seu filho fosse crucificado. Porque um dia, um pai partiu o seu coração, permitindo que o seu filho sofresse dores excruciantes. Mas ele fez isso por amor. E quando eu li esse texto novamente, vendo Jesus falando com Abraão, dizendo: Abraão, não faça isso, porque nós vamos fazer isso por você e por toda a humanidade. Esse sacrifício é nosso. E Jesus obedeceu. Jesus saiu da zona de conforto. O apóstolo Paulo disse em textos que nós já lemos aqui: ele se esvaziou a si mesmo, ele abriu mão, ele se humilhou, ele tomou forma de servo, ele saiu da sua zona de conforto para que o mundo saísse da rotina do pecado e agora vivesse um novo na presença de Deus. Jesus saiu da sua zona de conforto e obedeceu.
E aquilo que todo mundo via como comum. Homens comuns, pescadores, pecadores, mulheres comuns, pecadoras. Jesus olhou para esse pessoal, Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você e disse: vocês são a minha família, vocês são meus filhos. Jesus olhou para o que era comum e disse: não, isso não é comum. Porque agora, como nós lemos domingo passado, eu e o meu Pai, através do Espírito Santo, vamos fazer morada em vocês. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês refletirem e praticarem nessa semana. Qual tem sido a sua zona de conforto? O que é que precisa mudar na sua rotina para você ver o que Deus tem para a sua vida e tem para a sua família? O que é que tem limitado a sua visão? O que precisa ser visto por você não como algo comum, mas precisa voltar a ser visto como algo extraordinário? Olhe para a sua família como algo extraordinário, irmãos. Olhe para o seu casamento como algo extraordinário. Olhe para os seus filhos como algo extraordinário da parte de Deus. O que está impedindo você de perceber as promessas de Deus em sua vida e na sua casa? Não está na hora de parar de reclamar e crer? Não está na hora de obedecer a Deus? Saia da rotina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.